galera! Dormiu não, né? Então se liga só. Agora é a nossa terceira parte da aula, ainda falando de coesão textual. Meu Deus do céu, Cília, por que você está falando de coesão textual ainda? Não aguento mais. Se liga só, meu parceiro. Se tem uma matéria importante para poder produzir um texto, é a coesão textual. E a gente ainda dividiu em coesão referencial e coesão sequencial. E eu ainda vou massificar isso futuramente, trabalhando os pronomes e as conjunções, para que você realmente entenda. Eu não vou te deixar jogado na jaula dos leões, não, tá? Ó, toma aí um quadrinho de conjunções, um quadrinho de pronomes e pronto, se vira. Não, eu vou trabalhar isso com você com calma, tá? Então vem aqui comigo, ó. Agora a gente vai dar continuidade trabalhando em cima da oposição, que eu disse a vocês que é a base da argumentação. Então, olha aqui esse exemplo. A gente vai trabalhar basicamente a adversidade e a concessão para poder trabalhar a oposição. Qual é a diferença? Poxa, vamos pensar. Eu tenho a adversidade. Se você buscar pela memória, você vai lembrar. Eu mencionei isso numa aula inicial. Você tem a adversidade, que é conjunção adversativa, que é, na verdade, uma conjunção coordenativa. E você tem a concessão, que é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Então, caramba, uma é coordenada e a outra é subordinada. Qual é a diferença entre elas, já que as duas indicam oposição? A diferença é que a adversativa sempre vai enfatizar e a concessiva, ela sempre vai minimizar. O que isso significa? Significa que ao enfatizar, eu deixo o argumento forte. E ao minimizar, eu deixo o argumento fraco. Sempre vai funcionar assim, tá? Então, olha só. Vou aqui mostrar um outro elemento. Eu já fiz essa brincadeira, já fiz essa analogia com a mulherada que estava em casa. Agora eu vou fazer a brincadeira com o homem que está em casa. Então imagina você, meu parceiro, adolescente, com os hormônios à flor da pele. Aí eu digo que eu tenho uma amiga para te apresentar. Aí você vai falar, quando? Agora? Demorou? Não, calma. Você vai querer saber alguma coisa sobre ela. Aí eu digo assim para você. Eu digo que a minha amiga, ó, ela tem bafo, mas é linda, ou eu vou te apresentar assim, ó, que ela é linda, mas tem bafo. Aí eu te pergunto, você, rapaz, que está em casa, você pega a minha amiga 1 ou a minha amiga 2? Ou não pega nenhuma ou pega as duas? A molecada vai falar, pega as duas, comigo não tem caô, Cid. Mas vamos lá, devagar com a dor. Vamos entender a intenção argumentativa, a intenção comunicativa aqui, ó. Quando eu digo que a minha amiga tem bafo, mas é linda, onde é que eu coloquei a adversativa? Eu coloquei do lado da palavra linda. Então, se eu coloquei um adversativo aqui, é porque eu enfatizei, consequentemente, eu minimizei o outro lado. Então, não importa que ela tem bafo, importa que ela é o quê? Que ela é linda. E aí você vai dar uma bala house, vai dar uma pasta de dente, uma escova de dente, vai resolver o problema. Se você estiver na balada, coisa e tal, vai dar um negocinho para ela beber e para poder misturar ali, vamos lá, vamos tentar. Agora, se eu falar que a minha amiga é linda, mas tem bafo, você vai perceber que o mais está do lado do bafo. E se eu estou colocando do lado do bafo, é porque eu estou minimizando linda. Então, tudo bem que ela é linda. Mas, meu irmão, o bafo é de dragão, é assustador. Lembra do filme que o Filho de Canísio fez? Cilada.com, sei lá. Acho que é cilada.com. Que tem uma atriz, eu não vou lembrar o nome da atriz agora. Ela era uma mulher muito bonita, que trabalhava com ele, coisa e tal. Só que na hora que ela abria a boca, era aquele cheiro horroroso e ele não conseguiu. Lembra disso? Beleza, é essa mulher. Ela é linda, mas o bafo é horroroso, não dá para chegar perto, é assustador. Não tem como pegar. Então você pegaria a menina 1
e não pegaria a menina 2. E eu sempre vou falar, vocês agora estão num momento em que precisam ampliar o conhecimento de mundo. Então vocês com certeza, não sou só eu que estou mandando, aliás, não estou mandando nada, estou pedindo, estou aconselhando. O Marcelo Alonso provavelmente já pediu para vocês lerem os jornais, as revistas, a Época, a Veja, a Carta Capital, a Le Monde Diplomatique e por aí vai. Você está lendo, se você não conseguir filtrar a ideia, você vai virar massa de manobra. Então você tem de entender sim que aquela revista é de esquerda, mas que tem boas coisas. Você tem de entender sim que aquela revista é de direita, mas que tem boas coisas. Só que elas são tendenciosas e você tem de se acostumar àquele tipo de linguagem. Como? Percebendo as nuances da oposição. Então, se um jornal coloca que os preços continuam altos, mas os juros caíram, esse jornal com certeza é a favor do governo, porque ele quer que você pense que o juro está caindo, que você pode comprar, pode correr para o Guanabara para poder fazer compra, pode comprar um monte de sandália, aí a mulherada, você vai ficar feliz. Se você vai ficar feliz, qual é a associação que você faz? Opa, eu compro agora nesse governo, o governo de fulano de tal não comprava, então você fica a favor do governo atual, do governo vigente. Agora, o jornal ou a revista pode apresentar os mesmos dois fatos, porque é obrigação dele, mas ele pode trocar isso, pode alternar. Então ele pode dizer que os juros caíram, mas que os preços continuam altos, e é isso que vai ficar na tua mente. Repara, vira e mexe, isso está no jornal, isso está numa revista. Então quando ele coloca os preços continuam altos, você fica puto, porque passou o mês inteiro trabalhando, não consegue pagar as contas e fica contra o governo, e o jornal conseguiu o que queria. Então aqui, entendeu? Agora, vamos visualizar isso daqui através de uma outra perspectiva. Olha só. Você está vendo que eu coloquei aqui 2 exemplos, e no meio desses 2 exemplos eu coloquei um sinal de diferente. Vamos entender por quê, já que eu apresentei nas 2 sentenças uma conjunção adversativa. É a questão da interpretação, meu companheiro. Olha só, eu coloco aqui, choveu, mas fui à praia. Onde é que eu coloquei a adversativa? Do lado daí da praia. Então, eu enfatizo aí da praia e, consequentemente, eu minimizo... Caraca, quase que não sai, hein? Eu minimizo a chuva. Tive que falar devagarzinho, ó. Então, quando eu minimizo a chuva e enfatizo aí da praia, o que foi importante para mim? Aí da praia. Ah, tudo bem que choveu, mas eu fui à praia. Ou seja, eu curti essa ida à praia, eu me diverti. A chuva foi um mero detalhe, não me atrapalhou em nada. Agora, quando eu coloco fui à praia, mas choveu, onde é que ficou a adversativa? Do lado da chuva. Então, eu enfatizei a chuva e minimizei quem? A ida à praia. Então, esse camarada aqui, ele não se divertiu, porque o mais importante para ele, no final das contas, foi a chuva. Então ele foi à praia, mas choveu, estragou o passeio do cara. No primeiro, não estragou o passeio, ele se divertiu, ele foi porque quis, ele gostou, não estava nem aí. Agora, no segundo, estragou o passeio do camarada. Então, apesar de eu ter utilizado as mesmas conjunções que indicam a adversidade, as 2 sentenças são o quê? Diferentes. Eu estou diante de um camarada que se divertiu e estou diante de um camarada que só se deu mal, que só se lastimou. Entenderam? Agora, olha a próxima sentença que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar uma sentença em que eu utilizei uma adversativa e em que eu utilizei uma expressão concessiva. E aí eu coloquei um sinal de igual. Ora, mas por quê? Vamos lá, ó. Quando eu coloco choveu, mas fui à praia, eu coloquei o mais que enfatiza do lado daí da praia. E, consequentemente, eu minimizei quem? A chuva. Então, aqui, ó, tudo bem que choveu, tô nem aí. Mas, ó, fui à praia, eu me diverti. Agora aqui, ó, ainda que chovesse, fui à praia. Eu coloquei uma concessiva do lado da chuva. E onde eu coloco a concessiva, o que eu faço? Eu minimizo. Consequentemente, eu enfatizo o outro lado. Então, ó, ainda que chovesse, embora chovesse, fui à praia. Então, eu utilizei conjunções diferentes. Óbvio, as 2 indicam oposição e no final das contas a frase ficou o quê? A mesma. E aí se liga só. Quando eu coloco choveu, mas fui à praia, imagina o camarada pedindo para você reescrever a frase com o mesmo sentido, mas colocando a conjunção no início da frase.
jamais você conseguiria colocar uma conjunção adversativa. Primeiro, porque a conjunção adversativa tem uma função fixa. Fixa. Ela sempre vai ficar ali, ó, sempre, no meio das orações. E a estrutura da conjunção concessiva, ela é uma estrutura móvel, então ela pode iniciar uma frase, ela pode iniciar uma sentença. Isso, na verdade, é válido para a relação da coordenação e para a relação da subordinação. A gente aprende na escola que a coordenação, ela é independente, não exerce função, ou seja, eu entendo as orações coordenadas de forma isolada. E já na oração subordinada, há uma relação de hierarquia. Eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo, fazendo o quê? Tendo necessidade da principal para poder fazer sentido. Só que você já deve ter estudado isso um pouquinho a mais na escola e percebeu que nem sempre a oração coordenada, solta, faz tanto sentido. E aí, caramba, como é que fica? Isso daqui não está fazendo sentido, então está errado tudo que a professora me ensinou? Não. Quando eu tenho uma coordenada, a estrutura é fixa. Então, eu tenho a conjunção coordenada no meio das orações. Fixa, não posso mexer. Agora, quando a oração é subordinada adverbial, a estrutura é móvel. Então, tanto faz eu colocar a conjunção no meio das sentenças ou no início da sentença, tanto faz. Agora, depende da intenção que eu quero empregar ali, tá? Então, olha só. Aqui no teu material, eu coloquei alguns conectivos adversativos e alguns conectivos concessivos. Isso daqui sempre vai cair na tua prova. Mas eu tenho de aprender também as outras conjunções. E futuramente a gente vai trabalhar. Mas essas daqui, ó, não tem como. Então, olha exemplos aqui de adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Exemplos de concessivas. Embora, ainda que, apesar de, mesmo que, por mais que, conquanto, malgrado, não obstante. Então, observa. Conquanto. Se isso cai na tua prova. Uma coisa é cair porém. Uma coisa é cair embora. Agora, conquanto, malgrado, meu Deus do céu. Então, meu parceiro, você tem de estudar, tá? Não fica só esperando cair do céu, não. Estude. E agora, olha o que eu vou trabalhar com você. Vou trabalhar a prática. Então, olha só. Olha o exemplo que eu estou colocando aqui. O gorila fugiu da jaula. O gorila, no entanto, não feriu ninguém. Então, você já deve ter percebido que eu repeti um termo. Imagina se eu pedisse para você corrigir esse termo aqui, corrigir este texto. Você ia falar, ué, Sidney, já que você repetiu o gorila, a gente vai evitar essa repetição, não é? Basicamente é isso. Então, eu vou criar aqui uma situação de questão para coesão referencial e também para coesão sequencial. E aí se liga. Repetir um termo dentro do texto, eu posso. Até mesmo porque a conclusão é uma retomada da introdução. Então, é óbvio que vai ter alguma repetição ali. Agora, repetir no mesmo parágrafo, não tem como. O ideal é que eu evite ao máximo. Então, aqui vamos fazer o seguinte. Vamos evitar a repetição da palavra gorila através de um pronome anafórico. Quem eu vou botar ali? Eu vou botar o ele. Então, ó, o gorila fugiu da jaula. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Quem foi que não feriu ninguém? Foi o ele. Quem é o ele? É o gorila. Então, eu evitei repetição, não evitei? E ficou bonito, não ficou? Agora, vamos evitar através de um hiperônimo. E aí se liga, se eu estou evitando a repetição, também é coesão anafórica. Só que agora, ao invés de utilizar um pronome, eu vou utilizar um hiperônimo. Eu vou utilizar um substantivo. E se eu vou utilizar ali um substantivo, para e pensa. Eu tenho hiperônimo sozinho? Eu tenho hipônimo sozinho? Eu tenho termo geral sozinho? Termo específico sozinho? Não. Eu tenho de ter uma comparação. Então, se agora eu vou botar um termo hiperônimo que é geral, geral em relação a quem? Em relação a gorila, é porque gorila é o quê? É específico, é o termo menor. Então, qual é o termo geral para gorila? O animal. Então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. O animal, no entanto, não feriu ninguém. Quem é esse animal? Só pode ser quem?
o gorila, ou seja, texto coeso e coerente. Só que você se lembra que no meio do nosso material eu falei da elipse. Eu também posso fazer aqui, ó, uma coesão através da elipse. O que é elipse? É a omissão de um termo, ou seja, é o zero, né? Sei lá se existe isso, zero absoluto. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. Nada, ó, nada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer as devidas adaptações de minúsculas para maiúsculas, porque agora vai entrar um no entanto. Então eu vou colocar o no entanto com N maiúsculo. Então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. No entanto, vírgula, não feriu ninguém. Então se liga, quem foi que não feriu ninguém? Só pode ter sido quem? O gorila. O meu conhecimento de mundo permite saber isso. Então, nessa estrutura aqui, o texto está coeso e está o quê? E está coerente. E eu sequer precisei utilizar um outro termo. Eu me vali apenas da elipse. Vamos continuar agora. Então, em relação à coesão referencial, a gente já brincou um pouco. Agora, imagine em relação à coesão sequencial. Eu destaco o termo no entanto e peço para você substituir por outro termo que mantenha o mesmo valor semântico. Aí eu coloco letra A, portanto. Letra B, pois. Letra C, porque. Letra D, porém. Qual é a resposta sem sombra de dúvidas? Primeira coisa que eu tenho que fazer é observar qual é o valor semântico da estrutura. O no entanto é adversativo, porque se o gorila fugiu da jaula, para e pensa, é um gorila, fugiu da jaula, caramba, vai ferir alguém, só que quebrou a expectativa. No entanto, não feriu ninguém, ou seja, tem uma oposição, é uma adversativa que a gente tem ali. E a adversativa que a gente tem aqui é apenas o porém. E aí se liga, por que não pode ser o portanto? Porque o portanto é conclusivo. Por que não pode ser o pois? Porque o pois ele pode ser explicativo, ele pode ser conclusivo, ele pode ser causal. O porquê? O porquê ele geralmente é explicativo ou causal, pode até ser explicativo também, pode ser de finalidade. Agora, repare, geralmente na gramática tradicional, o portanto é conclusivo, o pois ou é explicativo ou conclusivo, e o porquê ou é explicativo ou é causal. E na nossa gramática tradicional, esse porém é sempre adversativo, assim como no entanto, e eu matei a questão. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai massificar o nosso conhecimento através de algumas questões interpretativas. Na verdade, vamos fazer algumas questões de coesão textual. Porque é o que eu te disse, interpretação e redação é a mesma coisa. Então, se você está estudando bem com o Bodão e estudando bem comigo, pode ter certeza, você vai tirar onda tanto na parte da língua portuguesa quanto na parte da produção textual. E aí, olha a nossa primeira questão. Eu fiz alguns recortes didáticos para a gente poder trabalhar aqui a questão, tá? Então, olha aí comigo, ó. O pronome o, aí a gente tem aqui a estrutura. O poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres que o obrigaram a. Retoma por coesão a expressão o poder do rei. Vamos lá. Ele está dizendo que este pronome aqui, ele está retomando, então ele está fazendo uma coesão anafórica, beleza. Por coesão, a expressão o poder do rei. Vamos olhar. Ele coloca aqui, o poder do rei. Aí eu vou sublinhar o que ele está dizendo que é o elemento de referência. Tem de ser rabiscado a prova. Ó, o poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres, que o obrigaram a. Opa, o poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres, que o obrigaram a. Obrigaram quem? Obrigaram o rei. Obrigaram o rei a fazer alguma coisa. Agora, não foi toda a expressão o poder do rei. Isso é pegadinha, tá vendo? Então, faz referência ao termo anterior? Faz, mas não a todo o termo, não a toda a expressão poder do rei, e somente a expressão rei.
Tranquilo? Então, se a gente fosse trabalhar aqui para dizer se está certo ou está errado, isso que está sendo dito aqui, ó, está errado. Tranquilo? Então, anota aí. Agora, vamos para a próxima questão. Questão 2 aqui, ó, para a gente poder trabalhar. Para você também me dizer se está certo ou está errado, ó. O seu método é simples. Harold utiliza garrafas de suco de laranja e se certifica de que as mesmas estão com data antes de enviá-las. Aí olha o comando da questão. A forma pronominal las, então já vou destacar aqui, ó, em enviá-las pode fazer referência tanto ao termo garrafas quanto ao termo mensagens. E aí vamos entender. Se está fazendo referência a dois termos aqui no caso, tanto a garrafa quanto a mensagens, é porque eu estou diante de uma situação ambígua. Ou seja, é um texto que você, na hora de produzir, deve tomar todo o cuidado do mundo. Depois a gente vai entender essa relação de ambiguidade. Agora, olha só. O seu método é simples. Harold utilizava garrafas de suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com data antes de enviá-las. Enviar quem? Enviar as garrafas ou enviar as mensagens? Aí a questão diz que o las pode fazer referência tanto ao termo garrafas quanto ao termo mensagens. Tá certo. Agora, eu, se fosse produzir o texto, posso fazer uma relação de ambiguidade? Não posso, tem que tomar todo o cuidado do mundo. Então aqui, ó, a questão está certa, mas eu na hora de produzir, evito produzir com ambiguidade. A gente tem que ficar ligado nisso. Futuramente, no nosso curso aqui de redação, nós vamos entender todo o processo da escrita, o que é uma denotação, o que é uma conotação, o que é ambiguidade. Vamos fazer reescrituras de frases para você poder melhorar aquele texto que está truncado, tá? Então vamos lá, ó. Olha aqui a próxima questão. Essa daqui merece todo o cuidado do mundo. Então, eu tenho aqui um texto para trabalhar mais 3 questões. Questão 3, questão 4 e questão 5. Então, vamos lá, ó. É o fragmento do texto, não precisa do texto todo para a gente poder fazer. Passados os tremores do sismo. E aí tu para e pensa e diz para mim, o que é sismo? Você está estudando geografia, não está? Não fica só na geografia política, não. Fica também na geografia territorial, né? Eu utilizei espacial, não sei se estou falando certo. Marcelo Alonso deve estar falando, caraca, você está falando um monte de merda de geografia. Então vem aqui comigo, ó. Passados os tremores do sismo, sismo é um terremoto. Então, passados os tremores do terremoto. É importante eu saber o que é sismo. É um terremoto. A dor da perda de 230 mil mortos. Caramba, morreu muita gente num terremoto. Ó, a dor da perda de 230 mil mortos enterrados, muitos em valas comuns. A vida no Haiti precisa continuar. Então, onde é que aconteceu esse terremoto? No Haiti. E provocou quantas mortes? 230 mortes, que sequer tiveram um enterro digno. Então, vamos lá. E o que o governo brasileiro escolheu para mostrar aos haitianos como se pode construir um país? Olha a pergunta. O que o Brasil fez para mostrar ao Haiti como reconstruir um país? O Brasil demonstrou a educação. Por incrível que pareça, mas foi a educação. Um dos convênios assinados pelo Haiti com o Brasil dá suporte na reordenação e reconstrução de todo o sistema educacional haitiano. E aí se liga, o texto vai mostrar, no decorrer aqui, eu só quero que vocês entendam que, infelizmente, o governo joga a culpa nos coitados dos professores que trabalham no município e no estado. Mas a culpa, pode ter certeza, está longe de ser do professor. Afinal de contas, olha só quem é que foi lá para o Haiti para reconstruir o país. O professor brasileiro. Olha só. Então, vamos lá. Ó. Dadas as condições, e aí se liga que eu estou destacando em vermelho aqui, elementos que vão aparecer nas nossas questões. Ó. Dadas as condições, que condições? As condições de terremoto, a situação que está aqui, tudo ruim. Será uma tarefa hercúlea
Hercúlea porque vem de Hércules, ó, os 12 trabalhos de Hércules, trabalhos difíceis. Então, a tarefa hercúlea, ou seja, difícil. Mas vale lembrar que temos competência nesse assunto, ou seja, nesse assunto de estruturar. Afinal, foram os professores que partiram das cidades brasileiras que transformaram a realidade dos habitantes de Timor-Leste, depois da independência, e reduziram a influência que anos de ditadura na Indonésia haviam deixado. Olha só, então lá no Timor-Leste, lá na Indonésia, quem ajudou a resolver o problema foi quem? Foi o professor brasileiro. Olha que bonito, hein? Ó, no caso haitiano, esse elemento não existe. E a população não só está interessada, como apoia qualquer medida nesse assunto. Então, vamos lá, ó. Esse elemento que? Esse elemento de anos de influência da ditadura. Porque vamos parar para pensar, vamos analisar logo aqui, porque a gente parte para a questão já sabendo tudo. Quando ele diz que no caso haitiano, esse elemento não existe, o elemento da ditadura, meu companheiro. Ah, mas professor, ditadura é ruim pra caramba. Ditadura é ruim pra caramba para você, tem gente que gosta. Vamos lá, você nunca escutou algum militar falando, o Brasil está perdido mesmo, a ditadura tem que voltar, coisa e tal. Já escutou, não já escutou? Se você estuda num colégio militar, meu parceiro, com certeza você já escutou isso. E aí vem comigo, ditadura é o seguinte, tem um camarada que apoia, tem um camarada que não apoia. Então tem gente que lembra da ditadura com grande prazer, tanto é que ele nem chama de golpe militar, ele chama de revolução. E tem gente que odiou. Pega aí a galera que era universitária, hoje em dia vários jornalistas, eles odiaram, porque os militares desceram pau neles. Então eles chamam de ditadura militar, quer dizer, de revolução. Eles não chamam de revolução, eles chamam de golpe militar. Então, é um processo político. Tem gente que apoia, tem gente que não apoia. Então, ó, como no Haiti não tem esse elemento da influência da ditadura, o que aconteceu no Haiti? Só um terremoto, uma causa natural. Então, parceiro, não tem como, eu apoio reconstruir, eu não apoio. Pô, meu irmão, não existe isso, porque está destruído por uma causa natural. Então, todo mundo está ali, apoiando, porque todo mundo foi destruído ali no processo. Então, no caso haitiano, esse elemento não existe. E a população não só está interessada, como apoia qualquer medida nesse sentido. Nesse sentido de quê? De reordenação e reconstrução de todo o sistema educacional haitiano. Então, galera, tranquilo agora fazer a questão. Questão 3 aqui, é só para dizer se está certo ou errado, tá? Então, olha só. Pelos sentidos do texto, é correto inferir. É correto inferir. Então, é a questão de interpretação, que a expressão dadas as condições na linha 8 faz alusão à realidade de destruição em que se encontra o Haiti após o terremoto. Você provavelmente está aprendendo que compreensão é aquilo que está dentro do texto. Então, como é que é o comando da questão? Segundo o texto, de acordo com o texto, de acordo com o termo tal, na linha tal, no parágrafo tal. E a questão de interpretação é aquela que vai além do texto. Ou seja, o comando muda, infere-se que, deduz-se que, né? Não é não? Interpreta-se que, e por aí vai. Quando ele diz infere-se, e ele diz que essas dadas, a expressão dadas as condições, está fazendo alusão à destruição após o terremoto, escrito na íntegra não está. Mas, meu companheiro, olha lá no texto, depois dele ter falado do terremoto, depois dele ter falado que morreram 230 mil mortos, e aí ele diz que para a gente poder reconstruir, dadas as condições, será uma tarefa hercúlea. Dadas as condições de quê? Da destruição total do país. Caramba, morreram 230 mil mortos. Dá ou não dá para inferir que é porque está destruído o país? Dá, não dá? Então, aqui, 3, está certinho. Vamos botar um C de certo. Agora,
Olha a questão 4. A expressão esse elemento, que está na linha 14, refere-se ao antecedente e influência que anos de ditadura militar da Indonésia haviam deixado, que está na linha 13. E realmente está certo, como eu analisei para vocês. Quando ele fala aqui, esse elemento, e ele joga para influência que anos da ditadura militar haviam deixado, está certinho. Ou seja, no Haiti, esse elemento não existe. Que elemento? O da ditadura, porque no Haiti não teve esfera política, não foi questão de ditadura, de partido de esquerda, de partido de direita, não foi nada. Na verdade, foi uma causa o quê? Natural, um terremoto. Então, esta estrutura aqui, esse elemento, está fazendo a retomada de anos de influência que a ditadura na Indonésia haviam deixado. Então, também está o quê? Também, está certinho. E agora a gente vai para a quinta e última questão desse texto, A expressão nesse sentido, que está lá na linha 14, é o último elemento, retoma a ideia antecedente de reordenação e reconstrução de todo o sistema educacional haitiano, que está na linha 7 e linha 8. Olha só a distância. Um elemento está na linha 14 e o outro está na linha 7. Ficou distante, não ficou distante? É por isso que a prova tem de ser o quê? Rabiscada. E aí olha para o texto. A expressão nesse sentido é realmente relacionada à reordenação e reconstrução de todo o sistema educacional haitiano. Como eu falei com vocês, no Haiti, não tem a influência da ditadura. Então, toda a população está interessada e apoia qualquer medida nesse sentido. Que sentido? De reordenar e reconstruir o país. Coisa que lá no Timor-Leste não foi todo mundo que apoiou. Então, teve gente que gostou, é óbvio. Mas teve gente que detestou. Opa, fulano está se metendo aqui, está tentando mudar as coisas, eu gosto do jeito que está. Entenderam? Beleza. Então, a questão 5 aí, ela também está o quê? Certinha. E agora a gente vai para a questão 6. Acompanha aqui comigo, Eleições no mundo todo são feitas somente com voto a favor. E não há como distinguir a democracia da ditadura, pois esta também permite o voto a favor. Olha que sensacional, hein? Então vamos lá, Isso aqui é para vocês trabalharem com um professor de história, hein? Professor de geografia, ler as revistas, os jornais, é para ficar antenado. Então vem aqui comigo, Pois esta, então olha só, pois esta também permite o voto a favor. Vou destacar tudo aqui, Aí pode observar que o esta foi destacado. Aí ele coloca assim, pronome destacado possui valor catafórico. Aí observa, diz para mim. Isso com certeza vai ser trabalhado na nossa prova. O que é o valor catafórico? É aquele que faz referência ao termo posterior. E o que é o valor anafórico? É aquele que faz referência a termo anterior. Aqui a questão está dizendo que o esta está fazendo referência a termo posterior. Beleza, vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, eleições no mundo todo são feitas somente com o voto a favor. E não há como distinguir quem? Democracia da ditadura. Então, eu tenho aqui 2 elementos. O elemento mais distante é democracia. O elemento mais próximo é ditadura. Então, quando ele diz, pois esta também permite o voto a favor. Esta quem? A ditadura. Então, assim como a democracia, a ditadura também permite o voto a favor. Esse esta está fazendo referência à palavra ditadura que está antes no texto. Se está antes, é uma referência anafórica e não catafórica. Então, aqui essa questão ela está errada. Não tem valor catafórico, ela tem valor, não tem valor catafórico, ela tem valor anafórico. Tranquilo? Então, aqui você pode botar erradinho e corrija, beleza? Vamos para a próxima e última questão. Questão 7. No princípio, estava tudo escuro, sempre frio e sempre noite.
uma enorme samalmeira fechava o mundo, e por isso não entrava claridade na terra. Quando a árvore caiu, a luz apareceu. Do tronco formou-se o rio Amazonas. Olha aí, ó, uma crença. E por isso não entrava claridade na terra. Terceiro parágrafo. Então, isso aqui é um fragmento que eu recortei de um texto. Aí ele diz assim, ó, o pronome grifado, no caso aqui é o pronome isso, refere-se ao fato de que, então vamos lá, ó. Ele quer saber se a samalmeira fechava o mundo, se estava tudo escuro, se era sempre frio e sempre noite, se a luz apareceu, se formou o rio Amazonas. É isso que ele quer saber, ó. E por isso não entrava claridade na terra. Por que não entrava claridade na terra? Vamos ver, ó. No princípio estava tudo escuro, sempre frio e sempre noite. Uma enorme samalmeira fechava o mundo. E por isso não entrava claridade. Por isso o quê? Por causa da samalmeira que fechava o mundo. Então, ó, resposta letra A. Viram? Não é tão difícil. É só questão de você ter calma e paciência e poder trabalhar tudo isso. E aí, como é de praxe, mensagem final de nossa aula. Vamos lá. Demoramos 3 blocos para finalizar este primeiro momento com a coesão textual. Então, você viu que é importante, não é? Então, vamos lá, ó. Peguei aqui, ó, uma frase que eu gosto muito, muito bacana, ó. Jamais confunda derrotas com fracasso, nem vitórias com sucesso. Na vida de um campeão, sempre haverá algumas derrotas. Assim como na vida de um perdedor, sempre haverá vitórias. A diferença é que enquanto os campeões crescem nas derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias. Então, meu parceiro, é comum você dar mole e se acomodar em vitória. E você não pode. Ah, eu agora aprendi o que é isso. Não, continue cada vez aprendendo mais e mais. Ah, eu consegui passar no Enem, professor. Escolhi o UFRJ, vou estudar lá no UFRJ. Acabou, não preciso mais estudar. Meu companheiro, você vai ter de estudar muito dentro da faculdade e depois ainda vai ser muito cobrado num mestrado, numa especialização, num doutorado, num pós-doutorado, num concurso público ou então numa empresa privada que vai te cobrar o tempo todo. Então, meu parceiro, você tem de estar o tempo todo, ó, melhorando. E é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento, tá? Saiba que você pode realmente contar comigo e é isso. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Ó. Beijo. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.